Beleza, estamos aqui começando o podcast Realizar e hoje, caramba, ela veio pra dar aquele alívio na gente, né, cara? Que a gente tá tudo gordo, tudo feio. Pois é, né? Hoje a gente vai estar com uma doutora aqui, né? Uma nutricionista. Que ela vai dar jeito na gente, nutricionista esportiva. Já tô pensando em virar atleta, né, cara? Você era atleta. Há muitos e muitos anos atrás, enfim. Também fiz judô bastante tempo. Enfim, hoje a gente vai estar conversando aqui com a doutora Daphne Albuquerque. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente vai estar falando aí, tirando a dúvida da galera, tirando esse medo, que as pessoas têm medo de nutricionista, né? As pessoas têm medo de restrição alimentar, né? Quando se pensa em nutricionista, muita gente recorre ao nutricionista somente na hora de emagrecer. Precisa emagrecer e aí vou no nutricionista. Então, o que as pessoas pensam? Vou passar fome. Porque antigamente, acredito que hoje em dia não, a nutrição evoluiu, mudou e a gente não é mais inimigo da comida. O profissional não é mais inimigo da comida, porque o arroz não pode, o feijão não pode. Então, eu acredito que isso evoluiu, felizmente, com o tempo. Mas antigamente tinha muito isso de restrição alimentar. Suspende a comida, vai comer carne, vai comer salada e vai comer fruta. Então, criou-se um terror, o que a gente chama atualmente de terror nutricional. Na literatura é terror nutricional. Mas a gente conseguiu desmistificar isso e levar ao paciente oportunidade de comer, de se alimentar e de emagrecer. Para quem busca emagrecimento, para quem quer aumentar peso, consegue comendo. Para quem quer uma hipertrofia, para quem quer ganhar massa muscular, a gente consegue fazer isso tudo absolutamente com comida, sem nenhum tipo de restrição alimentar. Mas o custo é muito alto? As pessoas ficam com medo, porque o custo é muito alto, chega, vai passar caviar, como arroz negro, não sei da onde. Na minha nutrição eu me recuso a passar qualquer coisa que a pessoa não encontre dentro de um mercado. Eu me recuso. Eu acho, inclusive, o apelo que hoje em dia eu, como nutricionista esportiva, vejo muito dentro do consultório, mas eu quero tomar suplemento, eu quero tomar aquele suplemento famoso, né? Que todo mundo toma, que é composto por 4 aminoácidos, que geram aquele famoso. E a gente consegue alcançar a quantidade de proteína facilmente só com a comida. Então, o que sai mais barato? Você comprar um pote aí de suplemento de R$200 ou você comprar uma dúzia de ovo? É o que é muito mais fácil, mas é a moda, é o que é bonito. Você chegar na academia, sacudir aquele negócio na frente de todo mundo. As pessoas têm um tesão nisso, né? De sacudir aquilo ali. Mas você facilmente consegue só com comida. E não é caro, comer não é caro. Mas aí a gente entra num outro tema em relação à precificação, que aí já não é culpa nossa, né? A inflação é óbvia, tá tudo muito caro, mas comer é essencial. Comer é essencial. É essencial, sim. E qual é a diferença do tradicional para o esportivo? O nutricionista tem especialidades, né? A gente se forma, a gente sai da faculdade totalmente generalista, né? A gente sabe muito de nada. A verdade é essa, a gente sai sabendo, aprende tudo, mas com pouquíssima profundidade. É um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. E aí você sai, de acordo com a tua experiência, a gente faz estágios na faculdade obrigatórios, tipo estágio de produção. O nutricionista de produção é aquele que trabalha nos refeitórios, né? Que é mais ligado a pedido, quantidade, alimentação, validade, tudo isso. Nutricionista clínico, que é o que atende às demandas da população geral. Eu sou especializada em clínica e esportiva. A nutricionista clínica, como eu sou, atendo normalmente a paciente com dislipidemia, diabetes, hipertensão, só emagrecimento, ganho de peso, é o que é comum dentro da clínica. Já o nutricionista esportivo, o fato dele, né, basicamente na nossa literatura, ele é voltado para os atletas. Mas, a cada 10 nutricionistas esportivos atendem só atletas, né? A gente atende o pessoal que está buscando uma hipertrofia, que está voltando a fazer atividade física, que aumentou o rendimento, a qualidade da atividade física, a gente atende essa galera também. Mas não é exclusivo, não é uso exclusivo só dessa galera. O nutricionista, de fato, é generalista, a gente tem que dar conta, mesmo alheio à nossa especialidade. Então, assim, a pessoa que... vou voltar a malhar, eu vou falar malhar, porque eu sou dessa época. Agora vou treinar, né? Eu vou voltar a treinar, tal. Vou procurar uma nutricionista esportiva. Não precisa, uma nutricionista... ela consegue atender normal, não precisa ser específico. Só do paciente ter o entendimento que, da primeira frase, vou procurar um nutricionista, já é o 100%. Já é o 100% do nosso padrão ouro. O procurar ajuda. Mas se é esportivo, se é clínico,
Para quem está voltando à atividade física, é óbvio que a gente recomenda, se tem um esportivo e um clínico, vai no esportivo. Mas também não precisa ser exclusivamente no esportivo. O nutricionista clínico também atende essa demanda. Também. Sim. Beleza. O pessoal que teve Covid agora, esse vírus, foi muito de gente no seu consultório, preocupado, perdeu o paladar, como que foi isso? Após o Covid, não só da doença, mas sim na pandemia, mudou a relação do indivíduo com a alimentação, né? Tiveram alterações sensoriais, que é a anosmia, o pessoal perdeu o olfato, perdeu o paladar. Então, isso já mudou. Tem gente que ficou com essa sequela, que não sente sabor de determinadas coisas específicas até hoje. E isso altera a relação do indivíduo com comida, porque comer é um prazer. E se você não está sentindo o sabor do que você está comendo, qual é o teu intuito, né, de comer? Eu não gosto de beber água porque a água não tem gosto. Já cansei de ouvir isso dentro do consultório. A água não tem gosto de nada. Mas o nosso corpo pede água. Isso é instintivo, a gente pede água. Mas a alimentação, não vou comer, sei lá, uma carne porque eu não sinto o gosto dela. Mas e aí o que você está perdendo em termos nutricionais, né? Não só falando da carne específico, mas vários outros tipos de alimento. Tem terapias hoje em dia, existem fisioterapias para voltar para a gente voltar com as glândulas salivares, com as papilas gustativas, que é o que a gente tem na língua que faz a gente sentir o sabor. Tem determinados tratamentos para isso, juntamente com atendimento psicológico, que faz aí o nosso padrão ouro 100% nutricional e psicológico, faz a gente englobar isso e atender melhor o paciente, porque a doença gera trauma. Tem gente que ficou entubada, ficou restrito de comer. Gera dificuldade na deglutição. Tudo isso fica comprometido no paciente. Então, o atendimento nutricional pós-Covid ajudou muita gente, felizmente, a melhorar a relação com a comida. Sim. Eu tive um problema com o Covid, eu perdi o paladar totalmente. Fui voltar, demorou muito. Sobre o consumo de água, eu tenho muita dúvida. Tem que beber 3, 4 litros de água por dia. Isso é verdade? É mito? Então, de acordo com a literatura, se eu não me engano, são 35 ml por quilo de peso corporal. Então, se você pesa 60 quilos, você vai multiplicar 35 ml por 60 quilos e aí vai dar a ingestão que você precisa no dia. Só que você vai contar quantos ml está bebendo? Então, o que a gente faz? A gente já joga para cima, para não ter erro. Quantos litros de água você precisa? Eu já jogo 3. No mínimo, já começa aí por baixo, 2,5 a 3. Quando estipular 3, vamos aumentando. De 3, 3,5. Bebo 5 litros de água por dia. Tenho necessidade de beber 5 litros de água por dia? Necessidade não. Se você tem sede para 5 litros de água por dia, tem alguma coisa errada acontecendo. Mas se tem necessidade? Não. Faz mal? Também não. A menos que tenha alguma patologia específica que tenha que ter restrição de água. Fora isso, um indivíduo normal, em condições de saúde normal, tranquilo. Porque eu já ouvi falando que diminui os minerais do corpo. Vai ter vários mitos falando que você bebendo excesso de água te dá alguma... Não exatamente. Como o nosso corpo funciona, né? A gente tem esse mito aí, o paciente chega e fala assim, doutora, retenho muito líquido. É muito comum, né? Retenho muito líquido. O que eu faço? O que o paciente que retém líquido faz? Bebe água. Como funciona o nosso corpo? A gente está desidratado. Eu vou e bebo um copo de água. O que meu corpo vai fazer? Ele vai agarrar aquela água como se fosse a última do mundo. Ele vai suprir aquilo ali. E aí eu vou reter. De fato, eu estou retendo líquido. Mas quando eu tenho uma ingestão uma ingestão de boa para aumentada, o meu corpo vai eliminar. Então, assim, a gente livra o inchaço. Qual é a melhor estratégia para eliminar acúmulo de líquido, para eliminar retenção, para eliminar inchaço? Triplicar a quantidade de água. Quem bebe 5 litros de água por dia, é claro que tem o contra, né? Você passa o dia inteiro no banheiro fazendo xixi. Mas é bom que você não tem tempo para outra coisa na vida. Só vai fazer xixi. E aí você desincha, porque tem muita água, então o corpo entra numa estratégia de que não precisa mais daquilo. Sim, é bom que você vê, tipo a urina, você já começa a ver. A urina bem clara, já tá... Transparente. Tá muito amarelo aí, tem que beber água. Beber água é o melhor indicador possível de desidratação. Não só desidratação, como outras patologias também acusam na urina. Mas uma urina límpida, transparente, tô super hidratado. Entende-se assim. Ótimo. E uma dúvida que muita gente tem, eu sempre tive. Tem que se alimentar para malhar e malhou e depois tem que comer de novo? Como que é isso? Então, o recomendado, sim.
Eu recomendo aos meus pacientes, sim. Mas cada indivíduo funciona de um jeito. O corpo humano é único, cada um tem o seu. Então, eu tenho pacientes que preferem fazer atividade em jejum, física em jejum. E depois da atividade física, comer. Tenho pacientes que não conseguem comer após a atividade física. A endorfina está lá em cima, a pessoa não consegue comer, não consegue parar para comer, não tem fome, não tem digestibilidade para isso. Mas o recomendado, uma alimentação mais calórica, calórica que eu digo é em termos de glicemia, de açúcar, né? Então, a gente comer alguma coisa que vai liberar açúcar no sangue para você ter energia, porque é o açúcar, e não é o açúcar branco, refinado, não é sobre isso que eu estou falando, sim do carboidrato, ou da frutose, ou da sacarose. Esse açúcar vai gerar energia para você conseguir fazer um treino bem, um treino tranquilo. E após o treino, dentro de 1 hora após o treino, você comer novamente para que você não tenha nenhum tipo de perda de massa, né, que eu digo. Ok. O açúcar mascavo. Essa é boa. E agora, ó. Essa é boa. Todo mundo tem dúvida. É mais saudável do que o adoçante? O adoçante, ele é artificial, né? Ele é uma série de produtos. Ele não é um alimento. O açúcar mascavo é um alimento. E aí, quando a gente fala em adoçante, supõe aí, pensa aí na tua cabeça, um laboratório cheio de fórmulas, cheio de coisas químicas, transforma aquilo ali num líquido transparente, doce, né? Como isso vai ser melhor do que um açúcar? Que eu achei inclusive, legal. foi uma pergunta que eu quero saber a diferença. Se tem diferença de adoçante. Foi uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo Instagram. Não, e sabe o que é muito interessante? Bota o adoçante na ponta do seu dedo, fica o dia todo lavando a mão, você vai ver à noite ainda tá com gosto de adoçante. Ainda tá com gosto de adoçante. É um produto muito forte. Caraca, o adoçante, ele se divide em composições, né? Tem o stevia, tem o sucralose, tem o aspartame, tem o adoçante comum, né, que é aquele mais famoso. A diferença deles é o processo químico. Cada um tem um processo químico e dentro de cada um tem uma indicação específica. Por exemplo, o aspartame a gente não recomenda para pacientes com histórico de câncer. Por que a gente não recomenda um produto, porque o adoçante é um produto e não um alimento, para um paciente com histórico de câncer? Porque ele gera uma predisposição à doença. A sucralose, o stevia, já são adoçantes que a gente já recomenda mais para quem tem uma diabetes, quem é um paciente hipertenso. Eles têm os seus subtipos, as divisões dele. Nossa. Eu não sabia que tinha diferença, Diego. Mas, assim, doutor, eu tenho uma dúvida aqui também, que foi uma pergunta. A bebida alcoólica, ela é proibida? Ou pode ter uma forma moderada de estar dentro de um... Então, falando de forma humana, tá? Acessível, bem 100% alheia à profissão. Eu acho proibido quando você tem de fato uma doença que você não pode. Por exemplo, uma cirrose, uma esteatose hepática, que é uma doença no fígado, então você de fato não pode álcool. Mas quando a gente está buscando emagrecimento, né? O álcool, ele é altamente inflamatório. Agora vou dizer a cerveja, né? A cerveja é feita de cereais. Todos os cereais fermentam. Eles fermentam. Então, o que alguma coisa que fermenta em você faz? Inchaço. E fora o valor calórico. Quando o meu paciente chega e fala assim, eu não consigo não beber. Aí eu pergunto, você bebe todo dia? Ah, bebo. Alcoólicos Anônimos. Procuro uma ajuda. Já não é só comigo, já não é uma coisa só minha, né? Mas se só bebo socialmente, o que eu posso beber? Uma bebida menos calórica. Cerveja, um veneno. Mas tenta um gin menos calórico. Já me falaram que o vinho, né, é bom pro coração, tem essa coisa. Um cálice de vinho seco, não é vinho, não é o tinto suave, que é aquela sangria de boi, não. Não tá falando disso, não. A gente tá falando que é bem doce, não, a gente que a galera gosta. A gente tá falando de vinho de verdade. Um cálice de vinho tinto, seco, normal, por dia. Supõe isso, né? Mas isso é de uma nutrição antiga. Hoje em dia, depende do paciente. Entendi. Tudo depende do paciente. Não tem uma reta soberana. Tudo depende do paciente. Vocês então dois são diferentes. Adequar conforme... Isso. A minha dieta não vai ser a mesma da do Diego. Alguma. De forma alguma. Totalmente individualizado. Totalmente. Não, assim, uma coisa que eu adoro é pão. Eu acho que todo mundo chega no seu consultório e fala, não tira meu pão. Não tira meu pão. Também tem aqui uma pergunta. O que pode substituir o pão? Isso.
O pão Foi uma francês pergunta. engorda mesmo, aquele miolo, que todo mundo tira o miolo. Não é um miolo. O miolo só é um plus, né, no pão. Uhum. O pão, de forma geral, ele é um emaranhado de farinhas que com pouquíssimo valor nutricional. É gostoso? É muito. Quem não gosta de um pão quentinho? A boca chega a aguar. É gostoso? É muito. Mas quando a gente pode substituir o pão francês, por exemplo, já que você não abre mão de comer pão, pelo pão integral. Hoje em dia tem formulações de pão sem açúcar, pão sem glúten, ou então se não pode pão de jeito nenhum, vamos substituir pela tapioca, né? Mas não é só a tapioca. Hoje em dia Aquele cuscuz amarelo, também o pessoal anda comendo. é uma das opções, mas aí você vai comer o cuscuz amarelo com o quê? Lá no Nordeste o pessoal come É com linguiça, é com linguiça, bacon, buchada. com carne. Não, Você vai comer ele com o quê? galinha. Mas tem Isso aí. pessoas que estão pegando agora a tapioca e tá temperando ela com bastante sal. Aí acaba acabando Não é só o sal, né? A tapioca é um alimento sem valor calórico algum. Mas qual o problema da tapioca? O índice glicêmico. Quando você ingere, ela libera muito açúcar no sangue. Então, qual a estratégia que a gente usa? Não é só ofertar para o paciente, né? Você tem que saber o pulo do gato. Porque na internet, você vê lá, troca por tapioca. Só isso. A Mas pessoa bota 3 tapioca. só o ótimo. profissional sabe qual é a melhor fórmula de manipular. O que eu recomendo para meus pacientes? Pega a goma de tapioca, joga 1 colher de sopa de chia, porque é uma fibra. Ela vai diminuir a quantidade de açúcar que vai liberar no sangue. Ela fica meio um gel, né? Ela dá um gelzinho. Ela forma um gel. Pode ser chia, especificamente na tapioca, pode ser chia, pode ser linhaça, gergelim, mas mistura aquilo ali na goma da tapioca e leva para a frigideira. O que ela vai fazer? Ela vai diminuir a quantidade de liberação de açúcar no sangue. Você faz uma tapioca integral, assim. Isso, a grosso tapioca modo. integral. É dessa forma mesmo que a gente explica para o paciente. Lá no plano alimentar tá, tapioca integral, entre Legal. aspas. Bacana. E comida japonesa? É Então, liberada? Depende, né? Vamos lá, depende. O Hot Philadelphia frito Todo é liberado? mundo gosta. É liberado? Como eu vou liberar isso pro meu paciente? O que eu recomendo? Ai, Daphne, eu amo comida japonesa. Pô, eu também. Eu vou no rodízio e eu acabo com 70 sashimis na minha frente tranquilamente. Mas ali é só proteína. Yakisoba, que é cheio de macarrão, cheio de massa. E o problema não é Shoyu. só... Não é o shoyu, é um sódio em excesso, uma quantidade de sal, uma bomba de sal. Um paciente hipertenso não pode. Não pode. Um paciente diabético não pode um yakisoba. Não quando a gente fala que não pode, é claro que dentro daquele plano alimentar a gente vê qual é a possibilidade, né? Mas é recomendado? Não. Não é recomendado. E o miojo, que o pessoal adora. Fala, a gente só tá dando coitada Só da coisa doutora, boa. cara. Agora eu vou fazer a entrevistadora, tá? Miojo é um alimento ou é um produto? Um produto pra mim. Nunca gostei. Um produto. Se você botar fogo, ele pega, né? Não tem valor Serve pra nutricional tudo. nenhum, é uma composição suja, baixa. Mas é claro que a gente tem que entender o contexto da coisa, né? Tem paciente que só tem condição de comer miojo. Quando eu falo condição, eu tô falando condição financeira, né? Eu vou restringir? Não tem como. Doutora, tem dias na minha casa que só tem miojo. E aí? Come miojo. Só reduz. Tira aquele tempero dele e faz outro tempero. Tenta Corta um alho. da melhor maneira possível. Porque, tipo assim, eu acho que também o que prejudica muito o miojo é aquele tempero que vem muito. Não, a própria massa A dele própria massa já também já é é uma composição horrível. A própria Porque massa. aquele temperinho é horrível. Melhor fazer um macarrão. Vai fazer macarrão. Pega um macarrãozinho, o tempo de cozimento é o mesmo. É. Gente, Fechamos o primeiro vamos fechar bloco. o primeiro bloco. Foi rápido, né? E Foi vamos- ótimo, foi maravilhoso. Vou voltar só com pergunta Só também. bomba. Tô preparadíssima. Com medo, mas preparada. Estamos de volta desse bloco. E você acabou de ouvir o anúncio do nosso parceiro da Rádio Beija-Flor FM Sim, TV Nova Opção. e outras Rádio mídias Nova sociais. Opção, E outras enfim. mídias. Essa galera que é parceira, que é amiga, né? Nosso querido e amado Leopoldo Girão, que já foi convidado aqui. Vladimir, que está nos devendo uma visita. É, Vladimir. Que a gente vai falar sobre os anos 80, falar sobre a coleção de discos que ele tem, que é maravilhosa. Enfim, Vladimir, queremos você aqui. Então, já vamos voltar com esse assunto muito maneiro. Que alimento eu devo comer para ter massa magra?
Depende da onde você está gastando, né? Não é só o que você come, mas sim quanto você gasta. Por exemplo, quando a gente fala em massa muscular, a gente busca uma dieta com menos gordura possível, menos carboidrato possível. Mas alguém vive sem carboidrato, sem açúcar? Não, porque não tem energia. Só proteína e salada é o suficiente? Não. Dá pra gente encaixar outras composições, dá pra gente encaixar um tubérculo, uma batata, um arroz que seja dentro da realidade de cada um. Mas a nutrição é muito específica de cada um. Mas, né? assim, a batata normal, não aquelas batatas de saquinho que o pessoal compra no mercado. Não, gente, pelo amor de Batata Deus. doce. Batata doce, batata baroa, aipim, inhame. Mas batata. Não é batata de saco, não é batata palha, nada disso. Bom. E aí? Bom, enfim, teve uma pergunta aqui no Instagram, que foi a @meloguilha_, que ela perguntou assim: como perder o estômago alto? Bom, o estômago alto a gente entende como um processo do biotipo da pessoa. Não é só... A gente tem que primeiro observar o paciente, né, para ver se ele tem uma distensão abdominal causada por alguma coisa. Distensão abdominal pode ser por conta da gravidez, pode ser por conta de excesso de peso, perda de peso abrupta, ou se de fato é aquilo que os antigos chamam de estômago alto, que é aquela protuberância um pouco abaixo do seio. Então a gente tem que entender primeiro se é o biotipo, porque se for o biotipo, não é só alimentação e atividade física, né? É mais um processo de aceitação com o seu corpo. Mas se for algum outro fator, como uma distensão abdominal, a gente pode tratar com fisioterapeuta, a gente pode tratar com alimentação, nutricionista, atividade física, esse compilado de coisas. Eu queria te perguntar também, já que você falou sobre gravidez, é fundamental a grávida estar junto com o nutricionista, Sim. já para estar nutrindo a criança? Deveria ser obrigatório, não só como fundamental, mas deveria ser obrigatório, por conta da ingestão de vitaminas que uma mãezinha precisa ali, porque você está gerando uma vida. Sim. Então, você não está comendo só por você, né? Tudo que você come vai direcionado para aquilo ali. Se você come miojo, né? A gente falou do miojo. Qual o valor nutricional? Como aquela criança vai se desenvolver bem? Hambúrguer, coisas processadas. Não tem condição. A educação nutricional deveria ser obrigatória durante a gestação, deveria fazer parte do pré-natal. A gente briga por isso, né? A gente briga por esse tipo de atendimento. Mas não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Mas a partir do momento que a mãe tem a consciência que, eu preciso melhorar, eu preciso comer bem, é um padrão ouro. E sobre anemia? Assim, minha irmã tem uma anemia que não passa. Aí fui já no médico e falando assim, beterraba. Aí com beterraba não resolve. Sim, eu vejo muita gente com anemia. Tem que procurar um nutricionista? Sim. Antigamente, né, nossas avós botavam prego enferrujado no feijão para cozinhar o feijão, botava lata dentro para liberar ferro, né, para a pessoa que tinha anemia ter acesso a isso. Mas está em alimentos simples, não só na beterraba, não só no fígado, né? Você fala, tem que comer fígado, tem que comer beterraba, tem que comer feijão. Mas você tendo uma dieta balanceada, uma suplementação, em alguns casos, se faz suplementação de ferro, né? Do ferro, do medicamento mesmo, é tranquilo, não precisa fazer essas loucuras aí de prego, até porque isso já foi abolido há muitos anos, né? Até por conta do risco da predisposição de câncer, tudo isso. Mas o atendimento nutricional é o padrão ouro também. Atendimento nutricional, endocrinologista, tudo isso é fundamental nesse caso. E sobre os suplementos? Você passa suplementos, o médico passa, como que é isso? Então, o nutricionista passa suplementos alimentares, nos é permitido por lei, mas aí muita gente confunde suplementos e anabolizantes. Anabolizante não, anabolizante o nutricionista não pode prescrever, somente suplementos. Como eu prescrevo suplementos? Dentro da necessidade do meu paciente. Porque tem determinadas suplementações, principalmente de proteína, que é muito fácil alcançar só com a comida. Tem quantidades, por exemplo, determinado suplemento tem tal quantidade. Aquela quantidade ali vai te fornecer de proteína o tamanho de um bife do tamanho da sua mão. Caramba. Precisa suplementar? Será que tem necessidade? Eu converso isso em consulta com o meu paciente. Eu tento entender por que ele precisa, porque tem pacientes que não têm tempo de comer. Então, o suplemento é um up, né? É um auxílio. Ele vai te dar aquela porção que você precisa, que você não pode ingerir via alimentar. Mas tem paciente que não,
que acha legal, porque o fulano de tal toma, porque viu no Instagram. Ah, quero comprar um whey, doutor. O whey, sei lá, se o governo tivesse uma porcentagem de venda de whey no Brasil, estava estourado, todo mundo tinha acesso. Porque todo mundo vê no Instagram, é muito fácil de conseguir, né? E as pessoas não sabem nem o porquê elas estão tomando aquilo. Não, e essas lojas de suplementos te vendem sem papel nenhum, sem nada. Sem nada. E eles querem vender, né? Então você chega lá, pô, quero tomar um whey. Você sai de lá com whey, com malto, com destrose, com creatina, com guaraná em pó, com carnitina, BCAA. Por quê? Por que as pessoas estão tomando isso, entende? Quando a gente conhece de composição, de química, a gente entende que muitas das vezes você está só gastando dinheiro porque tem suplementos diferentes que cumprem a mesma função. Doutora, para você o café, ele é um herói ou é um vilão? Para Daphne, ele é um herói. Para nutricionista, ele tem que ser tomado na medida. Ele não faz mal e ele não faz bem desde que ele tenha a ingestão adequada de cafeína. Ele ajuda no emagrecimento também, na dieta? A cafeína ajuda na disposição, né? Ela está diretamente relacionada à disposição. Então, no seu rendimento, no treino, no seu rendimento no dia, na sua possibilidade de focar ali na atividade que você está fazendo. Mas tem pacientes que o café não faz nem cosquinha. Como fosse um energético. Exatamente. Eu né? tomava uma vez um suplemento de cafeína que ele me deixava muito, muito eufórico. Então, assim, as minhas emoções, ele mexia com tudo. Até com fica tudo exacerbado, né? Tudo muito assim, se eu visse alguma coisa... A flor da pele. A flor da pele. Então, porque tem quantidade de cafeína que é capaz de infartar um indivíduo. Ah, eu quero tomar cafeína. Quanto maior a dosagem de cafeína, mais caro vai ser o produto, né? Então, eles te empurram lá o produto mais caro. Ah, beleza. Mas se você é um paciente hipertenso, né, já tem uma predisposição à pressão alta, como você vai ingerir uma dose de 120 gramas de cafeína? Eu já vi de 400. 400. Em uma cápsula só é possível isso. Tem gente que é extremamente sensível à cafeína, tem gente que não. Tem gente que o café, né, aquela infusão que a gente faz em casa, não faz nem cosquinha. A pessoa toma café e dorme. Tem gente que é assim, tanto com café, com energético, porque já perdeu essa sensibilidade. Por isso que é o tipo de alimento que a gente não oferta para uma criança. Porque ela ainda é muito sensível à cafeína. Ela ainda não tem contato com isso de forma direta. Ou, pelo menos, não deveria ter, né? De forma direta. Mas um adulto, né? Hoje em dia, a nossa vida é corrida, a gente não tem tempo nem de comer. Tem gente que passa o dia inteiro só tomando cafezinho. No trabalho, na empresa, é cafezinho o dia inteiro, Essa pessoa não tem sensibilidade nenhuma à cafeína, nenhuma. Então, o café não faz nem mais cosquinha para ela. E, assim, se eu... quiser me manter acordado, aquela coisa, preciso dar um up. O café é o energético. Que também eu acho que é um vilão, né? O energético, em determinados casos, sim, de fato é um vilão. Eu recomendaria... Fiquei bem na dúvida agora você me pegou. Talvez o café. Talvez, de acordo com sabendo quem você é, né? Qual é a tua estrutura física, como são seus exames, se está tudo ok, se você tem uma pressão alta, se tem ou se não tem. Quer ficar acordado? Vamos tentar um tipo de termogênico? Agora, assim, uma dúvida. Criança pode levar nutricionista esportivo? Então, nutricionista esportivo, se é, por exemplo, uma criança que está fazendo atividade física, que está em atividade física. Ou está obesa. Hoje em dia as crianças... A obesidade está muito grande. Cada dia tá tendo crianças fazendo já atividade física. Sim, desde muito nova. Tem crianças, são atletas, né? Então eles precisam da nutricionista do atendimento esportivo. Porém, tem especializações que é nutricionista infantil, né? Ninguém melhor para entender da saúde da criança do que o nutricionista infantil. Ele é especializado nisso. Mas se é um atleta, por exemplo, os clubes, né, que tem categorias de base, que tem crianças, todos eles têm uma nutricionista esportiva ali, né? Mas se é só o que tem acontecido muito, ainda mais depois dessa pandemia, as crianças não foram para a rua, elas não foram para a escola, elas não tiveram onde gastar energia, só acumularam, só comeram. Obesidade infantil é o novo mal do século. E aí vai começar, a senhora também começar a atender esse público. É comum ter essa procura. Eu atendo famílias inteiras, pais, irmãos, filhos. Eu atendo famílias inteiras porque o paciente entende que é mais fácil estar num profissional... Mudar o hábito de toda a família. Sim, um profissional que é capaz de atender todos eles, porque é o que eu sempre falo, nós somos generalistas. Se eu atendo um casal de pais, poxa, doutora, eu gosto tanto do seu trabalho, será que você pode atender meu filho? Eu vou falar que não.
E assim, quando a pessoa é casada, você acha que ela deve ir com a esposa ou com o marido? Sim, um Tem um incentivo hábito que dentro de tem que casa. mudar. A gente tem pacientes que falam assim, mas eu vim aqui porque minha esposa marcou a consulta para mim. O incentivo dentro de casa é tudo. Porque se você tem alguém, muitas das vezes, só o meu marido que prepara comida na minha casa. Então, se ele te incentiva, se ele prepara uma comida boa, com qualidade, dentro do seu plano alimentar, você é meio caminho andado, né? Você já não vai ter aquela tentação dentro de casa. Também depende da comida. O cara só faz com banha de porco e acaba... Depende, tudo é bem relativo. Eu acho que tem que estar em sincronia, porque aí você entra numa dieta. Aí você faz toda a sua coisa lá à noite, aí vai lá, tua esposa vai e compra um hambúrguer. Não. É um negócio complicado. Então o incentivo dentro de casa... Dia do lixo, aí toda sexta-feira uma pizza. Tem o dia do lixo ou isso é um mito? Então, dia do lixo eu não gosto dessa palavra, porque comida não é lixo, né? Comer nunca é lixo. Então, eu boto uma refeição livre, dependendo do que a pessoa está buscando. Eu estou buscando um emagrecimento com pouca restrição. Beleza, um emagrecimento com pouca restrição. Então, uma vez por semana, mas quando a gente fala uma refeição livre, é uma refeição durante o dia. Não é o dia todo, não, né? Não é o dia todo. Se fosse o dia Como todo, você vai comprometer o teu esforço da semana inteira? Eu tento explicar isso sempre para o paciente. Você se esforçou a semana inteira para comer melhor, para praticar uma atividade física, aí chega num sábado, tu chuta o balde? Pois é. Churrasco, cerveja, pizza, hambúrguer. E aí depois que você pisa fora da linha, tu não quer mais voltar. O mundo é muito gostoso. Tu sai do negócio. É muito gostoso, é tudo muito gostoso. Você vai querer voltar para aquela comida? Pô, já tô comendo isso a semana inteira. E a diferença entre diet e light? Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, isso está relacionado à composição e da quantidade de açúcar que tem no alimento. Tem diferença entre diet, light e zero. Zero açúcar. Light é tantos por cento a menos de açúcar e diet é tantos por cento a menos de açúcar. A pessoa que é diabética tem que estar no zero. Zero. O ideal é sempre o zero. Agora tem a Coca-Cola zero. Então, o que eu recomendo é que não precise do zero, né? Porque tudo que é zero normalmente é um produto, né? Não é um alimento. Então, qual é melhor? Coca-Cola zero ou Coca-Cola normal? Nenhuma das duas. Eu acho normal. O que falta de açúcar, zero o açúcar e aumenta o sódio. Se você vê a composição, o rótulo, a quantidade de sódio é absurda. Mas eu tomo mate, eu não tomo refrigerante, eu tomo mate de garrafa. Aquele mate pronto do mercado. Deu no mesmo. É mesmo. Fazer o mate em casa. Faz a infusão ervinha. em casa. Isso aí, perfeito. E água com gás? As pessoas falam que engorda. Isso é mito? Mito, não engorda. Inclusive, a água com gás é uma das estratégias que a gente usa para quem é viciado em refrigerante. Porque tem muita gente que não gosta, eu sou viciado em Coca-Cola. Não, tem gente que é só viciado no gás. Tem gente que gosta de gás. Abrir a garrafa, ouvir aquele barulho, engolir e o olho encher d'água. Gosta disso. Água com gás é uma das melhores estratégias para a gente fazer esse desmame, né? A gente chama de desmamar aquilo ali. Eu gosto muito de água com gás com limão. Com limão, ótimo aí, sensacional. Fica um refrigerante, muito bom. Eu vejo E água você tônica? Então, a água tônica tem uma quantidade considerável de sódio, tem uma quantidade considerável de açúcar. Não é porque ela se chama água que ela é 100% do bem, né? É muito bom a água tônica, E né? rolou um boato na época que ela ajudava no tratamento com Covid. Teve isso na internet. Rolaram vários boatos, né? A internet é uma terra sem lei, onde as pessoas se sentem no direito de falar Pegam tudo. umas fontes pelo Facebook e acham que Isso, é a uma fonte... Não, às vezes a fonte é só as vozes da própria cabeça. A fonte, vozes da minha cabeça. Usam aquilo ali como se fosse de fato uma verdade. E não é, né? É certo a gente não jantar? Não. Por que não jantar? E isso faz bem para a saúde? Não tem nenhum tipo de restrição como jantar. O que a gente recomenda é que na parte da noite, já que você vai ter um gasto de energia menor do que durante o dia, né? Eu sempre procuro distribuir mais caloria ao longo do dia e tarde, noite, e diminuindo essa caloria. Então, eu recomendo uma refeição mais leve. Mas se você tem o hábito de jantar e gosta de jantar, não se sente mal com isso, está dentro do seu plano alimentar, sem problema algum. E sobre jantar, o horário? Assim, tem pessoa que vai jantar 10 horas da noite, aí vai dormir meia-noite. Porque você vai comer, vai ingerir uma quantidade de caloria, uma quantidade de glicose e vai entrar em estado de repouso. Sim. E aí o que acontece? Então, quanto mais cedo se Sim, alimentar é melhor? Recomendado é entre 6 a 8 da noite. É o que eu busco fazer, até porque
a pessoa tem que dormir. O sono está diretamente relacionado ao emagrecimento, por exemplo. Pelo menos umas 12 horas de sono. Sim, Contínuo. sim. No mínimo, do mínimo, estourando, a gente faz 8, né? 12 horas é um luxo dormir 12 horas hoje em dia, Dorme né? 12 horas, né? 12 horas é gostoso demais de dormir, mas nem todo mundo, não cabe na rotina de todo mundo, né? Então, o que a gente busca? Uma refeição, um jantar um pouco mais cedo, uma refeição intermediária entre o sono e o jantar, que é a ceia. E aí é uma coisa mais leve, que seja um chá, que seja um iogurte, e a pessoa vai dormir tranquila. Feijão à noite. Faz mal? Mito? Feijão nunca faz mal. O feijão e o arroz é a quantidade, né? o problema é a feijoada, né? O feijão, a gente falando em feijão, nunca faz mal. Mas se você cozinha teu feijão com linguiça, com bacon, com costela, com carne de porco, aí óbvio que vai aumentar bruscamente a quantidade de gordura naquele alimento. Mas o feijão e o arroz, por exemplo, é uma combinação de aminoácidos que a gente não encontra em alimento nenhum, só no feijão e arroz. E é totalmente cultural nosso, né? O feijão e arroz é uma comida cultural, é uma comida afetiva, é uma comida que remete infância, tudo isso. Então a gente não pode privar um indivíduo disso. Feijão nunca faz mal, a menos que seja cozido com carnes, que não faça o processo de remolho, de deixar ali aquela leguminosa de molho de 8 a 12 horas, desprezar aquela água, entendeu? Tudo é a forma de preparo da coisa também. Voltamos, Bruno, voltamos com o podcast Realizar. E aí, voltamos a falar desse assunto maravilhoso. Com a doutora Daphne, né? Hoje a gente está só perguntando dúvidas pessoais e dúvidas da galera aqui das redes sociais, que tem essa... O pessoal tem um pouco de medo ainda da também nutricionista. medo de perguntar, que a gente botou a caixinha de perguntas, teve poucas perguntas. Teve algumas aqui. A maioria feminina, tá? É. As meninas perguntando muito mais que os homens. Sim, as mulheres são muito mais presentes no consultório do que os homens. É mesmo? Tem isso? E olha que, dentro da minha pouca experiência, o homem tem um metabolismo perfeito, né? O homem come muito, não faz nada, e quando você vai ver um exame, tá tudo perfeito. E o cara só quer emagrecer. Aí chega uma mulher com um corpo normal, aparentemente, né? Aquele corpo padrão. Tadinha, a bichinha se esforça, faz aquela dieta, vive em restrição à atividade física e tá toda ruim. O homem tem um metabolismo perfeito, perfeito. E são os que menos aparecem no consultório. É medo? É medo, ou então não tem esse apelo ao cuidado da saúde, né? Não quer cuidar de si, às vezes está naquela posição de tá tudo bem, não apresentei sintoma nenhum, não tenho necessidade, quando me olho no espelho não estou satisfeito, mas também não estou a fim de correr atrás. A mulher já tem uma vaidade muito maior, né? Muito mais exacerbada, e fora a cobrança, né? A mulher é muito mais cobrada de emagrecer, é muito mais cobrada de ter um corpo bonito do que o homem. Unha bonita. Unha bonita, com uma exatamente. maquiagem. A mulher tem uma vaidade, além de uma vaidade interior, né, que a gente já nasce assim, tem uma cobrança externa muito grande. Mas quando o homem se separa, geralmente ele começa a procurar. Ele vai para uma academia, ele vai no nutricionista. Ambos, ele vai no né? A mulher também. Todo mundo tem dá esse up, dá um glow depois da separação. A pessoa não foi capaz de se cuidar para o parceiro, né? Ou parceira, para quem estava ali a vida inteira junto, mas quando separou, tem que dar uma brilhada para ir para a rua de novo, porque a procura é grande, né? Não tem gente aí disponível o tempo todo, gente maneira o tempo todo, é complicado. Difícil. O mercado tá difícil, né, O mercado Diego? tá difícil. Se você quiser conversar com o Diego, mande sua fotinha. Brincadeira. Isso aqui não é um programa Em nome do amor. Você é dessa época, eu também. Doutora, como é que a gente procura você? Vamos lá, eu quero fazer um tratamento? Sim, um atendimento, um acompanhamento avaliação, né? nutricional. Isso aí, É acompanhamento. de quanto em quanto tempo? Eu fui esse mês, você me passou... Então, dentro da minha conduta, eu gosto de espaçar o plano alimentar, substituir a cada 60 dias, a menos que sejam situações muito específicas, tipo, estou com um paciente com colesterol lá em cima, preciso abaixar, então eu preciso manter um acompanhamento mais firme para ir monitorando esse paciente. Mas se é um paciente que só quer cuidar da saúde, quer fazer uma reeducação alimentar, eu não vejo necessidade de estar com esse paciente todo mês dentro do consultório, de ter que substituir o plano alimentar todo mês. Então, eu faço um espaçamento para acompanhamento de 60 em 60 dias, né? Na minha primeira consulta, eu já dou um retorno em 40 dias para o paciente, para ele voltar no consultório, me contar o que rolou, o que não rolou, se ficou fácil, se ficou difícil, fora que eu fico disponível, né, para o meu paciente. O tempo inteiro eu converso, e aí como tá indo, não tá funcionando.
porque muita gente precisa do incentivo. Eu entendo isso. Como profissional, eu me sinto até na obrigação de incentivar meu paciente, né? Porque ele é meu portfólio ambulante. Ele andando, ele alcançando a meta dele, ele vai levar o meu trabalho cada vez mais longe. Sim, assim, a maioria do medo da população é coisa muito cara, relação muita doideira que passa. Assim, acho que muito homem tem medo de ir no nutricionista com isso, é muito caro, as coisas muito caras. E meu irmão já foi em alguns nutricionistas que deram uma relação e colher a relação. Eu falei, caraca, é impossível você comprar isso aqui no mercado. Não, Acontece a gente tem que muito. entender o nosso público-alvo, né? A gente tem que entender a condição do nosso paciente. Tudo isso a gente descobre em consulta, conversando com o paciente. E eu evito, até porque eu não faria um plano alimentar, eu não iria num profissional que me enchesse de produtos, né, para eu tomar. Ou então você tem que achar o leite da cabra ordenhado pelas freiras virgens do Atacama. E aí? Vai achar como? Não tem como. Não tem como. Pô, ela passou tipo uma geleia pro meu irmão comprar, meu irmão olhou a marca da geleia, jogou no Mercado Livre, não tinha no Mercado Livre, foi no mercado, não tinha, falou, cara, onde eu vou achar essa geleia? Às vezes é difícil, então a gente tem que buscar fazer o mais fácil, o mais acessível, aquilo que o paciente não vai ter trabalho, porque quando a pessoa tem trabalho naquilo ali, ela não vai ter adesão, né? Ela não vai querer seguir. Vai fazer 1, 2 dias, uma semana, no retorno já não serviu mais. E água de coco é fundamental para a pessoa? Eu acho que é uma excelente fonte de hidratação, mas também tem que ser consumida com moderação, como qualquer coisa, né? Nada de mais, nada de menos. Eu acho que a água de coco se encaixa como uma fonte de hidratação, como uma substituição para quem curte um refrigerante, para quem não toma água, a água de coco funciona muito bem, mas também tem uma quantidade considerável de sódio na composição dela. É natural, mas tem uma quantidade de sódio. Então, a gente não pode sair ofertando assim litros por dia para o paciente. Suco de caixinha, esquece. Nunca na vida. Isotônico, né? Que você Isotônico também, nos em bastidores. excesso. Isotônico eu acho uma estratégia legal também para quem está perdendo, para quem precisa repor. Então, por exemplo, para quem corre, para quem faz uma maratona, então o isotônico está ali para repor eletrólitos, né, os sais minerais que a gente precisa. Mas para quem não faz nada da vida, para quem está sentado numa mesa, vai tomar com qual fundamento? Entende? Não tem necessidade. Barrinha de cereal, de 3 em 3 horas? Depende da qualidade. Aquela barrinha de cereal que a gente compra aí no trem de R$1, cheia de chocolate. chocolate, não vai funcionar. Tudo depende da composição dela também. O ideal é que não tenha açúcar, que não tenha adição de produtos. Então, quando a gente lê lá no rótulo dela, por exemplo, aveia, banana, até que tenha mel, passas. Mas quando a gente começa a ver muito muito mato, glutamato, monossódico, não. Aí já não está muito legal. Lactobacilos vivos, pode beber 3 litros? 3 litros de forma alguma, de forma muito alguma. bom. De forma alguma. Lactobacilos é ótimo para manutenção da flora intestinal, para as mulheres também. Lactobacilos é incrível para a flora vaginal, mas tem que ter moderação. Caraca, muito bom, né? Agora já vende de 1 litro, né? E também a composição, né? Porque hoje em dia no mercado a gente encontra aqueles que vendem caixinha para criança, É o genérico. mas tem uma quantidade de açúcar que bate lá no teto. Sim. O gosto é diferente. E tuas redes sociais? Por onde a gente consegue te encontrar? Me encontre pelo Instagram, o @DaphneNutri. Nutre, não é Nutri de nutricionista, é Nutre, porque eu nutro, de fato, para o meu paciente. Daphne Nutri no Instagram. No consultório eu atendo na Vila da Penha, na Avenida Oliveira Belo, que é uma avenida bem comum, bem famosa na Zona Norte, Avenida Oliveira Belo, número 767. Atendo lá e estou online, atendimentos online ainda são permitidos pelo conselho. Enquanto for permitido, eu estou atendendo online também. Não é difícil me achar, sou 100% acessível para meus pacientes. Telefone de contato? É o 219-6409-3563. Meu número de WhatsApp, telefone. É agendamento, tudo certo? Atendo somente com agendamento, hora marcada, mas tem uma agenda super tranquila, flexível. Dá pra gente encaixar pessoas nela. A gente vai lá, hein, Bruno? Vamos lá. Eu vou esperar vocês É lá. um desafio, hein? É o desafio. Já contei aqui no off que não Olha tem aí. ninguém passando fome. Me recuso a fazer restrição alimentar em pacientes que não tem necessidade. Não tem sofrimento, dá pra comer bem, comer picanha, dá pra comer. E um chopp. Dá pra um chopinho no final de semana, dá pra gente adequar isso aí. chopinho, hein, Diego? Um chopinho, não é um galão Vai de comprar 5 30 litros, cervejas. Não.
Ai, meus aplicativos de bebida, meu Deus, vão pedir socorro. Vai pedir água de coco agora, ele Socorro, entrega também. Socorro, meus aplicativos de alimentação também. Pois Os é. descontos, cara. Esses descontos são complicados. Os descontos. Doutora, foi um prazer receber você Todo aqui. meu. E a gente vai chamar mais a doutora certeza. Daphne, assim que tiver alguma coisa de nutrição, de Depois do dúvida. lançamento do livro dela, que ela deve lançar um livro. Com certeza, com certeza. Já plantei uma árvore, ainda não fiz um filho, falta lançar um livro também. Lançar um livro. Lançar um livro. Desmistificando a nutrição. A nutrição, excelente, excelente. Já tem um título, vou botar lá na dedicatória, dedicou o podcast Realizar, aos meninos de lá que me Que deram já essa me ideia. cobrou o livro. Exatamente. Então, Isso isso aí. aí. Muito obrigado, gente. Curta a gente nas redes sociais. Curta, compartilhe. Faça uma pergunta para a doutora Daphne, que a gente vai estar passando para ela. Faça aqui embaixo. E mais, o nosso emagrecimento agora vai ser... desafio, hein, Diego? Vou criar até um TikTok. A responsável vai ser a doutora Daphne. Valeu, gente. E outra coisa, não esquece, se a pessoa quiser patrocinar o podcast, é só entrar em Isso contato aí, com a gente. muito bem lembrado. E agradecer a Rádio Beija-Flor FM, Nossa agradecer parceria o Vladimir, ao Leopoldo o Girão. Leopoldo Gerão, e é isso, fechou. Meninos, gente. muito obrigada pela oportunidade. Foi incrível estar aqui com vocês hoje. Valeu, gente. Valeu!